Vamos lá, pessoal, boa noite. Deus abençoe. A gente tirou esses 2 dias de folga aí e eu gostaria de fazer um compartilhamento. Eu estava aqui agora lendo uma palavra, o centurião de Cafarnaum. Deixa eu ler para você aqui, ó. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum e o servo de um certo centurião havia de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. Quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Então, pessoal, esse homem, o centurião de Cafarnaum, uma pessoa que tinha uma autoridade ali no meio do povo de Israel. Tinha uma autoridade, era uma pessoa requisitada, uma pessoa com uma autoridade dada pelo governo romano, mas ele não era um homem completo. Havia um problema na família daquele homem. Ele tinha um filho doente e moribundo. Ele tinha um problema que ele precisava resolver dentro da casa dele. Era um problema interno, um problema familiar. Às vezes, para aquele homem, para aquele centurião de Cafarnaum, tudo ali ao seu redor estava resolvido. Mas o maior problema que ele tinha era dentro da sua família. O que eu quero dizer com isso? É o que está acontecendo hoje nos últimos dias. Às vezes, o pai e a mãe, ele se preocupa com o problema lá fora, com o trabalho, com as contas, com a sua empresa e etc. Mas muitas das vezes ele esquece o que ele está vivendo dentro de casa. Às vezes ele está com uma pessoa problemática, doente de espírito e doente fisicamente. Esse homem, ele tinha um filho doente, ele era moribundo, era uma pessoa totalmente que tinha um problema emocional. Ele tinha um problema delicado, ele precisava resolver esse problema. Ele precisava de um jeito ou de outro resolver esse problema. Então ele ouve que Jesus, né? Ele estava fazendo um discurso naquela região aonde o centurião de Cafarnaum ele se encontrava. E quando ele termina esse discurso, ele vai até Jesus. Ele corre até Jesus e ele fala: Senhor, eu tenho um problema que precisa ser resolvido, que Roma não pode resolver, que o homem não pode resolver, que os médicos não podem resolver, mas tu pode. Tu pode resolver. Eu acredito que tu pode tirar essa doença e tu pode trazer o meu filho à sã consciência. Ele era um jovem moribundo,
totalmente desequilibrado emocionalmente, psicologicamente. E a Bíblia vai dizer que quando ele ouviu falar de Jesus, ele enviou-lhe uns anciãos dos judeus rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Duas coisas. O homem não queria que Jesus entrasse lá. Por quê? Ele não queria que Jesus entrasse lá. Por que ele não queria que Jesus não entrasse dentro da sua casa, né? Que é uma satisfação, né, super especial de receber Jesus dentro da nossa casa. Aquele homem não queria. O que tinha dentro da casa daquele homem? O que tinha dentro da casa daquele homem? Além dele ter uma criança enferma, havia ali, acredito eu, apesar dele ser um homem conceituado em Israel, um homem que construiu uma sinagoga para o povo de Israel, um homem que tinha uma bagagem, um homem que tinha uma autoridade dada por Roma, mas dentro da casa daquele homem tinha algo de errado. Tinha algo de errado. Além dele ter uma criança problemática, tinha outras coisas ali que ele não queria que Jesus observasse, devido à santidade, né? Devido ao comprometimento de Jesus com a obra de Deus, aquele homem, ele não queria que Jesus entrasse. Mas ele teve um poder de ação. Ele falou assim, ó: diga somente uma palavra que o meu servo curará. E Jesus não fez questão de entrar na casa dele. A única coisa que Jesus falou foi isso aqui. No versículo de número 8, porque também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda Israel tenho achado tanta fé. Olha que interessante. Diz uma palavra que o meu servo vai ser curado. Não precisa entrar na minha casa. Não precisa saber da minha vida pessoal, que eu acho, né, que ele perdeu uma das maiores oportunidades da vida dele. Apesar do filho dele ter sido curado por causa da fé dele, mas ele podia convidar Jesus para entrar dentro da sua casa, participar de uma reunião, bater um papo com o Filho de Deus, mas Jesus não se preocupou com isso. Jesus, ele resolveu o problema daquele homem
através da sua fé. Muitas das vezes é assim conosco. Nós temos muitas coisas, às vezes, dentro do nosso coração, que é a nossa casa, que nós não queremos que Jesus entre. São tantas sujeiras, são tantos pensamentos, são tantas coisas errôneas, que nós só precisamos que Ele nos dê uma palavra para nós ressignificar e voltar ao primeiro amor. E o que eu quero te dizer nessa noite? Deixe Jesus entrar na sua casa. Se você está doente, moribundo espiritualmente, se você está no último estágio do declínio espiritual da tua vida, Jesus, ele tem uma palavra para você. Ainda que você não queira que ele entre na sua casa, mas ele acredita que você tem fé suficiente para liberar no mundo espiritual. Jesus, diga uma palavra para toda doença dentro de mim sair, para toda atitude de moribundo espiritual da minha vida sair. Ainda que eu tenha um cargo, uma autoridade, mas tu és maior do que tudo isso. E eu quero endereçar esta mensagem para você. 12 minutos, chegando a 13 minutos, Jesus manda te dizer que ele tem o poder, através da tua fé, de modificar tudo. Através de uma palavra dele. A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, no capítulo de número 1. Hoje nós estamos de folga e eu resolvi compartilhar o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu quero compartilhar com você o versículo de número 1 de Gênesis. Capítulo de número 2 de Gênesis. Versículo 1, 2, 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E, havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no dia 7º, no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Pelo poder da sua palavra, todas as coisas vieram a existir, né? Como na vida daquele centurião. Eu não sou digno que tu entra na minha casa, mas diga uma só palavra. Como através da sua palavra foram criados céus, terra, divisão de mares e terra, criação de árvores e ervas e animais, a ponto, né,
de Deus terminar toda a sua obra e descansar de tudo que ele fez através da sua palavra. Ele falou, tudo apareceu. A sua palavra tem poder. A palavra de Cristo, ela tem poder. E se você hoje está doente, está moribundo, existe um vazio dentro da sua alma, eu quero que você ore ao Senhor Jesus e diga, como aquele centurião de Cafarnaum, o homem que tinha autoridade, construiu uma sinagoga, era amado pela nação. E através de uma palavra, tudo foi resolvido. Ainda que ele não queria que Jesus entrasse na casa dele. E agora, para terminar, o que tem dentro da sua casa? Que é o teu coração. Às vezes até a sua casa material. O que tem de escondido que Jesus não pode entrar? O que tem dentro da minha casa que Jesus não pode entrar? O que está oculto? O que está impedindo o milagre dentro da minha casa, que é o meu coração? O que está impedindo dentro da minha casa física, feita de tijolo e madeira, que Jesus não pode entrar? O que está oculto aí? O que está escondido atrás dos panos? O Senhor Jesus, o Filho de Deus, aquele que justifica, aquele que regenera, aquele que santifica, aquele que é o Filho de Deus, que é o único que tem poder de transformar a vida de um homem doente e moribundo. Ele vai dizer lá, quando ele endereçou a carta à igreja de Laodiceia, para a gente terminar, no livro de Apocalipse, ele vai dizer lá, são 18 minutos aí de vídeo, eu quero que você preste atenção. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Era uma igreja desgraçada. Era uma igreja morna. 19 horas e 40 minutos de vídeo. Eu quero que Deus visite o teu coração. Era uma igreja rica materialmente, mas espiritualmente era morna.
Era uma igreja que o Espírito Santo já estava afastado dali. Mas Jesus foi lá, bateu na porta e falou que ele queria entrar para fazer uma mudança radical. Quantas lutas nós temos enfrentado, meus irmãos? Eu vou levantar esse vídeo no Facebook, no Kawai, e eu vou levantar esse vídeo na nossa plataforma no Instagram. Se você quiser ouvir essa mensagem de 20 minutos e 43 segundos, vai para 21 minutos, eu quero dizer uma coisa para você. Ele está à porta e bate. Se você ouvir a voz, como aquele centurião de Cafarnaum, ele ouviu que Jesus, depois do discurso, ia passar por ali. E ele fez aquele sistema de abordagem. Senhor, eu tenho um filho doente, moribundo. Eu preciso que o Senhor libere uma palavra. Mas o que eu quero dizer, por que aquele homem não deixou ele entrar na casa dele? Será que era um homem que tinha ídolos, deuses romanos, que era contra a palavra de Deus? Era um homem que estava em pecado, mesmo sendo amado pela nação de Israel. Era um homem que precisava consertar a vida dele. Jesus curou o filho dele, mas Jesus automaticamente também queria fazer uma obra na vida dele, porque Jesus viu que ele tinha fé. Às vezes nós temos medo de Jesus entrar nas profundezas da nossa casa, que é o nosso corpo. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito. E eu quero dizer algo para você, meu irmão e minha irmã. Estamos nos últimos dias da igreja. A igreja está passando por uma lapidação. Deus está separando o trigo do joio. Deus está preparando um povo que verdadeiramente acreditou nesse livro e praticou o que o livro disse. O tempo está acabando. Jesus está voltando. Parábola das 10 virgens. 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Aonde a igreja do século 21 está encaixada? Na parte das loucas ou na parte das prudentes? Loucura te levará à morte eterna. Prudência te levará à vida eterna. Então eu quero dizer para você nessa noite, para terminar, eu não sou pregador do evangelho. Eu estou compartilhando uma reflexão que vai dar 24 minutos. Eu gostaria que você prestasse atenção em tudo que foi falado. Por que aquele centurião não permitiu que Jesus entrasse na sua casa? Será que ele ia permitir que Jesus visse coisas abomináveis ali? O que está no interior do teu coração? O que está dentro da sua casa? O que você está escondendo do Espírito Santo? Que não adianta você esconder. Salmo de número 139. Aonde nós irmos, aonde nós se escondermos, aonde nós estivermos, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade,
ali estará. Então eu quero deixar o meu boa noite, o meu sentimento de gratidão. Hoje nós passamos por um momento de guerra mental, um campo de batalha dentro da nossa mente, e o Espírito do Senhor nos deu graça para nos gloriar nas nossas fraquezas, para que o poder de Cristo se aperfeiçoe em nós. E hoje eu estou aqui, só por hoje, dizendo que só Jesus pode nos dar força para continuar essa jornada, como disse John Bunyan, uma jornada rumo ao céu. 25 minutos 26. Eu vou levantar esse vídeo. Eu sei que a minha plataforma é da minha empresa, mas eu quero deixar essa reflexão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre, que Deus te proteja. E a igreja está passando pelos últimos dias. Deus está soltando os 4 ventos da terra. Haverá um reboliço mundial. Guardem essa palavra. Haverá um reboliço mundial. É a hora da verdadeira igreja prudente se manifestar. E se for igreja louca, se não tiver azeite na reserva, o noivo virá, recolherá as virgens prudentes e fechará a porta. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Assista esse vídeo e compartilhe. Deus abençoe.